Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar então as diferentes escritas de um número racional. Olha só, eu vou começar aqui fazendo a transformação de número decimal para fração. Então nós temos 0,7. 0,7 é um número decimal, ele é nenhum inteiro e 7 décimos, ok? Olha só, olha o que eu acabei de falar, 7 décimos. 7 décimos, então, eu posso escrever assim na forma de fração, 7 décimos. Observem que eu tinha apenas um número depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, então eu coloquei somente um zero no denominador, ok? Então eu tenho nenhum inteiro e 7 décimos. Então, 7 décimos, certo? Aqui eu tenho nenhum inteiro e 3 décimos e 1 centésimo. Então eu tenho 0,31 centésimos. Então eu posso escrever 31 centésimos. Ok? Observem, duas casas depois da vírgula, 2 zeros no denominador. Ok? Aqui eu tenho 0,121 milésimos, certo? Pela ordem. Décimos, centésimos, milésimos. Então eu tenho 121 milésimos. 3 números depois da vírgula, eu vou escrever 3 zeros no denominador. Ok? 121 milésimos. Quando a gente divide esses números, por exemplo, 7 dividido por 10, eu vou encontrar o 0,7. 31 dividido por 100, 0,31. 121 dividido por 1000, 0,121, ok? Nesse caso aqui, nós temos 1 inteiro e 3 décimos, 1,3, como se fosse R$1,30. Então, eu tenho aqui 1 inteiro e 3 décimos. Eu posso escrever dessa forma, 1 e 3 décimos. Eu escrevi aqui um número misto, onde eu tenho 1 inteiro e 3 décimos. Isso é a mesma coisa que escrever 1,3, ok? Quando eu divido 3 dividido por 10 e eu somo com o 1, eu vou ter 1,3. No caso aqui, pessoal, eu tenho 5 inteiros e 382 milésimos, ou seja, eu tenho 5 inteiros mais 3 casas após a vírgula, certo? Como que eu vou escrever isso? 5 inteiros e 382 milésimos, ok? Também é um número misto. Quando a gente divide 382 por 1000 e soma com 5, eu vou encontrar esse número decimal, certo? Então essa aqui é a transformação de número decimal para fração, dentro do conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então, esses números aqui são todos racionais, porque eu posso escrever eles na forma de fração. Beleza? Segundo caso, quando eu quero fazer uma transformação de fração para número decimal. Nesse caso aqui, eu mostrei no último vídeo, mas o que basicamente eu preciso fazer? Se eu tenho 3 décimos, esse é fácil, né? Eu já coloquei aqui que se eu tenho 7 décimos é 7 sobre 10, então 3 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3. Mas da onde que vem esse 0,3? Do resultado da divisão de 3 por 10. O tracinho da fração, que divide o numerador com o denominador, ele representa essa ideia de dividir, né? De você racionalizar. Então, 3 dividido por 10, 0,3, ok? Nesse caso aqui, eu tenho 5 meios, ou 5 dividido por 2. Nesse caso, é muito simples. 5 dividido por 2 é 2,5, certo? Eu posso fazer a continha aqui do lado e verificar. 5 dividido por 2. 2 vezes o 2 dá 4. 5 menos 4, 1. Nesse caso aqui, eu não posso dividir o 1 por 2, então eu boto uma vírgula aqui e um zero. E 2 vezes o 5 dá 10 e sobra 0. Portanto, 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Escrevemos um número decimal, sendo que nós tínhamos antes uma fração, ok? Próximo caso.
3/5. Eu quero escrever 3/5 na forma de número decimal. Bom, é só eu dividir 3 por 5. Então, 3 dividido por 5. 3 eu não posso dividir por 5 exatamente. Então, eu vou colocar um 0 aqui e um 0, vírgula. E agora, 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 6 dá 30 e sobra 0. 0,6 é o resultado de 3 dividido por 5. Portanto, eu escrevi 3/5 na forma de número decimal, ok? Nesse próximo caso, nós vamos fazer a transformação, então, de porcentagens de dados percentuais para fração e também para número decimal. Olha só. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que significa 50%. Isso significa que a cada 100 eu pego 50 partes, ou que eu dividi um todo em 100 partes iguais e peguei 50. Olha só, essa ideia que eu estou falando já dá a ideia de fração. Pegar um todo e dividir em 100 partes iguais e pegar 50 partes dessas. Então eu tenho 50%. Portanto, para transformar um dado percentual em fração, basta entender que esse símbolo aqui representa um percentual. Então, 50% é a mesma coisa que 50 partes de 100, certo? 50 partes de 100 é uma fração que é a mesma coisa que 50%. Nesse caso aqui, essa fração a gente poderia simplificar ela, certo? Eu posso começar aqui simplificando por 10, simplificando os zeros. E aí eu tenho 5 décimos. 5 décimos eu ainda também consigo simplificar, dividindo o numerador por 5 e o denominador também por 5. 5 dividido por 5 vai resultar em 1. 10 dividido por 5 resulta em 2. Olha só, 1/2 é a mesma coisa que 5 décimos, que é a mesma coisa que 50 centésimos, que é a mesma coisa que 50%. Todos esses representam a metade de alguma coisa, certo? 1/2, 5 décimos, 50 centésimos, 50%, 50% de alguma coisa é a mesma coisa que a metade disso, certo? E agora eu transformei em 3 frações que são a mesma coisa, são 3 frações equivalentes que representam a mesma quantidade, mas eu também posso transformar em número decimal. Pensando, quanto que é 1 dividido por 2? 1 dividido por 2 é 0,5. Então, 1 dividido por 2, 0,5. Portanto, 50% é a mesma coisa que 0,5, que representa a metade de alguma coisa. Ok? Próximo caso aqui, nós teremos o 7%. 7% tem a mesma ideia inicial, é dividir alguma coisa em 100 partes iguais e pegar 7 dessas partes. Então, 7 partes de 100, 7%. Então, 7%, 7 partes de 100, 7 centésimos, ok? Agora, eu vou fazer uma divisão. 7 dividido por 100. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o oposto do que tínhamos aqui. Eu vou transformar uma fração para decimal. Então, eu poderia dividir 7 por 100, assim como antes eu dividi 3 por 10. Observem na divisão de 3 por 10. Eu tinha um zero, então eu tive uma casa depois da vírgula. Essa mesma ideia eu posso aplicar aqui. Em vez de eu montar a continha 7 dividido por 100 e aí resolvê-la, eu poderia pensar de forma mais rápida. Que se eu tenho 2 zeros, eu vou ter 2 casas após a vírgula. Portanto, 7 dividido por 100 é 0,07. Observem, 2 zeros, 2 casas após a vírgula. Transformamos uma porcentagem em fração e em número decimal. Transformamos uma porcentagem em fração e em número decimal. Então, pessoal, essas são as diferentes escritas de um número racional, ou seja, aquele número que pode ser escrito na forma de fração, pode ser apresentado como porcentagem, pode ser apresentado como decimal. Porém, mesmo que ele não esteja explicitamente escrito na forma de fração, ele ainda é um número racional, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.